Top 10 suculentas de meia sombra. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E planta de meia sombra é tudo de bom, né, gente? Eu não sei quanto a vocês, mas as minhas suculentas que são exclusivas de meia sombra, elas não me incomodam. São plantas de muito fácil cultivo, praticamente elas não fungam. Cochonilhas é muito difícil de dar, então são plantas maravilhosas. Aqui eu estou mostrando para vocês é um tipo de flor de maio, né? Essa que eu tenho, ó, com a folhinha mais larga, olha que linda, já é cheia de brotinhos. Elas se adaptaram muito bem a esse cantinho aqui na minha varanda, na estante. Aqui é um local bem iluminado, bem arejado e que pega agora no verão, gente, né? A gente está caminhando para o verão, ele pega em torno de 2 horas somente. E é o solzinho do final da tarde, então é um solzinho mais ameno, né? Mas é um local que tem claridade, muita claridade o dia inteiro. E essa, gente, eu não sei a identificação dela correta. Eu tenho como Ratiora rosa ou rósea, né? Não sei se realmente é essa. Ela está começando a florir, ó. Olha os botõezinhos. A partir do momento que abrir as florações, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Posto ali na minha comunidade uma foto, filmo para vocês, se der tempo de filmar ela certinho, tá? Para mostrar para vocês. Ela é de muito fácil cultivo, eu consigo cultivar essa planta a sol pleno, até ela tá um pouquinho mais escura assim, porque eu estava cultivando ela mais a sol pleno. Mas como agora está ficando muito quente, então eu retirei. Olha que linda. Faz mudas por muita facilidade, só retirando esses galhinhos, tá? Essa suculenta, gente, eu ganhei de brinde de muitos anos atrás, uma floricultura onde eu comecei a minha coleção de suculentas. Ela me deu, gente, sem mentira nenhuma, tá? Foi um galinho assim, ó, com 4, 5 raminhos só, muito pequenininha. No início eu apanhei um pouquinho, porque eu não sabia como cultivar, mas agora eu tenho vários vasos dela, ela se propaga com bastante facilidade e é maravilhosa, ela é maravilhosa. Então, a primeira que eu vou deixar para vocês de meia sombra é essa Ratiora rósea, muito linda. A segunda, gente, eu vou deixar a arvorezinha do amor. Olha que linda que ela está, tá maravilhosa. Eu sei que tem algumas pessoas que falam que ela é um pouquinho de difícil cultivo. Realmente, gente, até a gente aprender, né, pegar o jeitinho com ela tende a fungar o caulezinho muito fácil, né? Com muito calor e também muita umidade. Então, cuide nas regas com ela e a quantidade de sol que vocês vão dar, tá? No inverno, no outono e inverno, a gente ainda consegue cultivar ela a sol pleno. Mas agora, no verão, cultive ela a meia sombra, tá? Bastante luminosidade. Pode pegar um solzinho aí, umas 2 às 3 horas de sol, mas ou o sol do início da manhã ou o sol do final da tarde, tá bom? Assim você vai ter uma arvorezinha do amor muito bonita, muito charmosa. Olha que linda que está. Essa eu fiz o replante recentemente, é uma planta também que gosta de uma terra um pouquinho mais adubada, tá? Deu uma terra um pouquinho mais adubada para ela, um substrato próprio para suculentas, que a água entre e escorra rápido e que seque rápido. Dessa forma você vai ter uma planta bem saudável no seu jardim. A terceira eu vou deixar a Ravortia coopere. Aqui eu tenho um vasinho com mudinha, gente, tem 4 mudinhas maravilhosas explodindo dentro desse vasinho. Eu tenho que retirar. Olha só a beleza dessa planta. Ela é muito linda, né? Ela fica com as beiradas das folhinhas bem transparente. Deixa eu mostrar a mamãe para vocês. Então essa é a Ravortia coopere, tá? Deixa eu arrumar ela certinho aqui para mostrar para vocês a mamãe aqui, ó. Olha que linda. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma mudinha. Aqui eu não consigo levantar por enquanto, não. Olha só. Então aquelas 4, gente, que eu mostrei para vocês antes, são mudinhas dessa, tá? Essa é a mamãe. Eu fiz o replante dela também recentemente. Ela amou, ela cresceu bastante. Ela tá naqueles potinhos de sopa que eu costumo cultivar as minhas suculentas, olha. E tá muito bonita. Então também é uma planta de meia sombra.
ou o sol da manhã ou o sol da tarde. Todas as suculentas que eu vou estar mostrando para vocês hoje, gente, como são suculentas de meia sombra, então você vai cultivar em um local bem iluminado, dentro de casa nem pensar, em local escuros também nem pensar, e local abafados também nem pensar, gente, tá? Suculentas, não existe suculenta de sombra totalmente, aquela suculenta que você vai cultivar dentro de casa, num banheiro, né, um local muito sombreado. Não existe isso, tá? Suculentas ou elas são de sol pleno ou elas são de meia sombra. E de meia sombra, mesmo de meia sombra, você vai dar no mínimo, né, de 3 a 4 horas de sol por dia. Então, todas que eu vou mostrar para vocês hoje aqui né, são essas dicas. Local bem iluminado e de 3 a 4 horas de sol diário. A quarta eu vou deixar a Haworthia limifolia ou a Twister. Eles chamam de Twister também, gente. Olha que linda. Em casa eu tenho a matriz, né? Que é a mamãe desta que eu estou mostrando para vocês. Enorme. Ela está numa cuia bem maior que essa. Essa é o potinho de sopa. E tá cheia de bebês. Ela começa a soltar os bebês no tronquinho, gente. Na verdade, a raiz dela, ali, ó. Ali já tá vindo, tá vendo, ó? A raiz dela, ela se ramifica por baixo e na raiz ela começa a soltar os bebês, olha lá, ó. Tá vendo? Aquele pontinho verde lá já é um bebezinho que tá vindo, ó. É uma planta também de muito fácil cultivo, se propaga com bastante facilidade. É só você dar um substrato ideal, um substrato não tão poroso, ó. Ele não é tão poroso, tá? Poroso quando eu digo que é muito cheio de perlita ou carvão. Até tem bastante carvão, mas é um substrato um pouquinho mais cheio de nutrientes. Aqui eu também tenho, ó. Aqui eu já controlo o tamanho. Quando eu coloquei aqui, gente, eu já coloquei essas duas mudinhas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que tá meio difícil de pegar, para mostrar para vocês. Ó, aqui eu já consigo controlar. Ela não é furado. Já vão me perguntar se é furado, né? Não é. Então eu molho muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Como elas ficam à meia sombra, não há necessidade de estar molhando muito, elas não pegam sol, então o substrato ele não seca assim tão rápido. Então eu molho pouco, né? Ó, tem dado certo. Dentro de potinhos menores, como vocês estão vendo aqui, ela já tem um crescimento mais controlado, mas se você botar ela num vaso enorme, grande, isso serve para todas, tá? Todas que eu mostrei até agora. Elas vão crescer bastante e você vai ter uma multiplicação muito boa. A quinta, gente, eu vou deixar essa belezura da Gasteria gracilis minima. Olha que fofinha, que lindinha. Já consigo trocá-la de vaso, o vasinho já é um potinho de margarina, que eu fiz a reciclagem, já tá cheio. Então, né, a gente, conforme elas vão crescendo e vão chegando na borda, a gente vai trocando o vaso, tá? Então, a dica é essa. Quando eu posso, Ruth, quando eu posso trocar a minha suculenta de vaso? Quando você vê que que ela já chegou na borda do vaso, ela já está ultrapassando o vaso. Então, está na hora de você dar um vasinho um pouquinho maior para ela. Se você quiser fazer a multiplicação. Agora, se você quiser fazer o controle do tamanho da planta, é aquilo que eu mostrei para vocês antes, né, da Haworthia Twister ali. A Twister não, a limifolia. Chamam de Twister também. Essa aqui, ó. Se você quer fazer o controle, então deixe em vaso menor, né? Não troque. Aqui eu já quero que ela cresça. Aqui ela já chegou na borda, ó, então, na verdade, eu já tenho que trocar ela desse vasinho de sopa, né? Dar um vasinho um pouquinho maior. Ela fica muito linda, gente. Ela fica enorme, maravilhosa. A mesma coisa aqui, tá? Aqui a gracilis, então, eu também, como eu quero que encha uma cuia, que fique uma cuia maior, então eu tenho que trocar, né? Colocar em um outro vasinho, que dessa forma ela vai se multiplicar, vai encher o vaso, vai ter um vaso maravilhoso, cheio e lindo aí no seu jardim. A sexta eu vou deixar essa Haworthia marumiana, isso mesmo, gente, pronunciei certo. Olha que linda, que coisa mais linda, tem as folhinhas todas serrilhadinhas. Uma planta de meia sombra maravilhosa, de muito fácil cultivo, enche cuia rápido. Aqui eu também já tenho que trocar. Agora elas estão em pleno desenvolvimento, gente, então aproveitem. Aproveitem para trocar de vaso, para fazer adubação, para você ter muitas plantinhas de meia sombra maravilhosas aí. Elas não dão trabalho, gente, elas são maravilhosas. E aqui eu tenho outra espécie da marumiana. Ela é um verdinho mais escuro, olha só.
Na verdade, eu tenho as duas, né? Eu tenho essa que eu mostrei para vocês, que tem as beiradas das folhinhas serrilhadas numa coloração mais clara. E aqui eu tenho dela mais escura. Olha que lindeza! Maravilhosa, gente, muito linda. Esse arranjinho tá muito fofo, né? Tá com diversas plantas de meia sombra, lindas de viver, né, gente? Então, aqui para vocês, a Haworthia marumiana. E recentemente, gente, chegou no meu jardim essa belezura da Haworthia cimbiformis variegata. Eu tenho dela aqui, ó. Esta é a cimbiformis normal, tenho aqui. E tenho dela aqui, mais verdinha. Outro vasinho, eu acredito que, como ele está com poucos nutrientes, por isso que ele está num verde, num tom mais claro. Tá bem clarinho, né? Então eu vou pegar e mostrar aqui junto para vocês. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu me organizar aqui para estar mostrando certinho para vocês. Olha só, aqui ele está num tom de verde mais claro. Essa é a cimbiformis, tá? E aqui ela já está num tom de verde um pouquinho mais escuro. Também muito fácil cultivo, como vocês estão vendo. Enche o potinho rápido, cheia de bebês. Olha que linda. E o bom, gente, é que são plantas que não te dão trabalho, elas não fungam. Praticamente cochonilhas, eu não tenho problema com cochonilhas com elas, tá? Mas eu sempre cultivei assim, a meia sombra. Já cultivei elas a sol pleno, também dá certo, mas elas ficam com uma coloração um pouquinho diferente. Então, daí vai do seu gosto. Olha aqui, gente, dando bebezinhos. Ai, coisa fofa. Né? Então, aqui eu tenho para vocês a Haworthia cimbiformis variegata. E olha que planta linda. A oitava, gente, eu vou deixar essa panelinha charmosa aqui, que tá pesadíssima. Vou deixar a Haworthia coarctata. Coarctata. Ela é um pouquinho ruim de pronunciar, mas é linda. Olha que coisa linda. Tá cheia de bebês, como vocês estão vendo, ó. Deixa eu mostrar mais devagarzinho para ninguém ficar tonto, né? Ela está bem grande, cresceu bastante. Amor, essa panelinha, ela já está uns 6 meses mais, gente. Nessa panelinha, ela amou aqui dentro. Cultivo ela lá no cantinho da estante, lá junto com as outras. Né? Ó, o local bem iluminado, como vocês estão vendo, tá? Bastante iluminação, tá? E no final do dia, como eu falei para vocês, a gente tem um pouquinho do sol também, né? Pega um pouquinho do sol. Linda, né? Ela tem um desenho nas folhas maravilhoso. Maravilhoso, muito linda. Outra belezura, gente, que chegou aqui para mim é essa Vitória reginae. É a agave Vitória reginae. Eu estou enraizando ela ainda, ela veio muito pequenininha. Olha que coisa linda. Essa planta fica maravilhosa. Uma planta muito resistente. Por enquanto ela está à meia sombra, mas a gente consegue sim cultivar ela a sol pleno. A gente consegue cultivar ela no tempo, né, pegando sol e chuva, colocar ela no jardim, nos canteiros, no chão. Por enquanto ela está tendo um pouquinho mais de mimo, né? O que eu quero mostrar para vocês é que se você for cultivar ela à meia sombra, também vai dar certo, tá? Então, algumas plantinhas a gente consegue cultivar a sol pleno, né, e a meia sombra. Então, hoje o foco é a meia sombra. Apesar de elas, né, algumas a gente conseguir cultivar a sol pleno, elas também vão muito bem à meia sombra, como essa agave reginae. Maravilhosa, muito linda. E a 10ª, gente, eu vou deixar a Haworthia venosa. Essa planta, gente, eu tinha ela, né, muitos anos. Eu nunca tinha feito a propagação dela. Nunca consegui fazer a propagação dela. Porém, há uns 7, 8 meses atrás, ela melou a pontinha dela melou, eu não sei o que aconteceu, se foi um fungo, alguma coisa. Mas, gente, olha só quantos brotos ela me presenteou. Eu tenho 4, 1, 2, 3, 4 brotos. Então, eu consigo tirar esses brotinhos aqui, ó, e fazer novas mudinhas. E eu tenho certeza que ela vai rebrotar novamente. Eu não tirei porque eu achei que ela tá muito bonitinha. Olha só que fofa. Então, né, os mesmos cuidados que eu tenho com a Haworthia venosa, que eu tenho com as outras, eu vou ter com a Haworthia venosa, tá, gente? Meia sombra,
2 a 3 horas de sol por dia. É uma planta que gosta de um pouquinho mais de água, porém eu só vou molhar elas novamente quando o substrato estiver totalmente seco. Porque como eu falei para vocês, ela pode melar, que já aconteceu. Mas eu acredito que foi um fungo que deu, né? Que infelizmente eu controlei, né? Controlei com um sulfato de cobre, deu certo, graças a Deus. E ela rebrotou, olha, me presenteando, né? Com 4 brotos maravilhosos. Ela vai florir aqui, ó. Já tá com um botãozinho aqui para florir. A floração das Haworthias é uma floração mais delicada, não é tão assim exuberante, mas é uma floração também muito bonita. E vou também, gente, deixar uma pendente, né? Essa é a 11ª, um bônus para vocês. O coração emaranhado variegata. Olha que lindo. Estou cultivando ele nesse copinho, mas pretendo passar por uma cuia, né? Para ele ficar pendente, maravilhoso, lindo, que a gente ama tanto, bem comprido, assim, bem pendente, que a gente fica maravilhada com essa planta. Olha a coloração, que coisa linda. Por enquanto ele está aqui na estante, nesse local bem iluminado, bem arejado, cultivando junto com as outras. Agora é uma época que ele tá soltando, olha ali, gente, os brotinhos, que coisa fofa. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ali, ó, as folhinhas novinhas. Então isso quer dizer que ele tá gostando aqui desse local, né? Aqui também tem uma folhinha novinha já, então ele tá gostando desse local. Então vá adaptando as suas plantinhas de meia sombra aí, local bem iluminado, um local mais fresco, que não seja muito quente também, tá gente? Isso também conta agora no verão, tá? Dê preferência do solzinho do início da manhã, do final da tarde. Controle as regas. Plantas de meia sombra, elas gostam sim de um pouquinho mais de água, mas cuidado com o excesso, tá? Cuidado para não melar as suas plantinhas. Então, meus amores, hoje trouxe 11, né, espécies de suculentas de meia sombra, que são de muito fácil cultivo, fácil propagação, plantas maravilhosas, resistentes, que praticamente não adoecem, plantas que, para iniciantes, gente, elas são maravilhosas, são aquelas plantas que você não se preocupa, são plantas que não te dão dor de cabeça, são plantas maravilhosas, lindas e que só nos dão alegria. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, sempre vídeo pensando em deixar muitas dicas para que vocês possam cultivar as suas suculentas com sucesso, para que vocês possam ter plantas lindas e maravilhosas no seu jardim. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.